Irmãos, abram suas Bíblias em Romanos 15. Eu acredito que hoje nós vamos encerrar esse texto do amor, tá? Porque a gente precisa falar de outras coisas também. Então não dá para ficar só no amor. Eu acredito que os irmãos compreenderam bem qual é a proposta do amor na vida do cristão. Romanos 15, de 1 a 3. Depois nós vamos dando sequência, que os irmãos depois possam acompanhar. Romanos, capítulo 15, do versículo de 1 a 3. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Vamos estar orando. Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse início de palavra. Capacita-me, Senhor, para que eu possa trazer uma mensagem, Senhor Jesus, para o teu povo. Que o teu Santo Espírito possa estar me usando, Senhor, a partir deste momento. Que de mim mesmo não tenha nada, Senhor Jesus, para o teu povo. Mas o teu Santo Espírito, o Senhor, tem para falar. Que nós não sejamos somente ouvintes da tua palavra, Senhor, mas também sejamos praticantes. E que possamos colocá-la em prática para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmãos. Na verdade, a gente sabe que os títulos que a palavra fala, que elas não são divididos dessa forma. Na verdade, essa primeira parte de Romanos 15, de 1 a 13, ele é uma sequência de Romanos 14. Se vocês voltarem uma folhinha só, vocês vão observar. Tratando com os fracos na fé. Tratando com os fracos na fé. E eu quero trazer um pouco do contexto do que a igreja lá em Romanos estava vivenciando naquela época, né, e tentar entender o que Paulo está querendo dizer nessa carta e que nós venhamos aplicar o que Paulo estava falando no nosso dia a dia. Então, ele é a continuação do capítulo 14, tratando os fracos na fé, mostrando o amor através de atitudes, de atos. E esse amor demonstrado, ele vai entrar na parte do fruto do Espírito que nós lemos lá em Gálatas 22. Na verdade, nós lemos as obras da carne, mas um pouquinho mais para baixo, que eu falei para os irmãos ler, lá tem o fruto do Espírito. Tá certo? Então, o contexto inicial da carta aos Romanos se coloca em alguns pontos que eu pude separar aqui. Primeiro, Paulo mostra lá no comecinho de Romanos uma coisa muito importante, que todos pecaram. Todos. A carta de Romanos, o início dele fala o seguinte, que todos nós pecamos. Não importa se era grego, não importa se era gentil, não importa nada. Todos nós estávamos encerrados e estamos encerrados embaixo de uma linha, vamos imaginar assim. E todos pecaram. E o salário do pecado é a morte e estávamos destituídos da graça de Deus. Então Romanos começa, a carta de Paulo aos Romanos começa falando o seguinte, que não há privilegiado, ninguém é privilegiado e que todos pecaram. O segundo ponto, um pouquinho mais para frente em outros capítulos, vai mostrando que com o advento da morte de Cristo foi encerrado essa divisão que o judeu falava que, olha, nós temos a lei e o gentil não tem nada. Com a morte de Cristo, isso acabou, foi unido. A igreja de Cristo é tanto judeus quanto gentios através de Cristo Jesus. Um pouquinho mais para frente, Paulo fala sobre a justificação pela fé. E essa justificação pela fé é a justificação para a salvação. Então nós somos justificados e somos salvos em Cristo Jesus pela fé que nós temos em Cristo. É isso que Paulo vai falando capítulos mais para frente. Depois Paulo vai falar algo que nós tratamos aqui na nossa igreja sobre frutos de justificação. Nós tratamos isso aqui há uns meses atrás, antes de entrarmos na parte do amor. Mais um pouquinho para frente, Paulo vem e fala sobre submissão às autoridades, que é uma coisa que nós como brasileiros temos uma dificuldade muito grande de sermos submissos à autoridade, mas temos que entender que temos que ser. Se temos que seguir a palavra fala que nós temos que ser submissos à autoridade. Lembrando
que essa submissão à autoridade, ela não está sobreposta à autoridade da pessoa de Cristo. Então Cristo é mais importante do que as autoridades constituídas, tá ok? Não é as autoridades que estão acima de Cristo, mas Cristo está acima de todas as autoridades, tá ok? E depois, um pouquinho mais para frente, ele vem tratar da igreja. É o tratamento entre irmãos. No capítulo 15, que nós vamos ver aqui agora, é o tratamento dentro da igreja. É o tratamento entre irmãos. E é muito propício a gente tratar isso, porque muitas das vezes dentro das igrejas, sei que aqui na nossa ainda isso não acontece, e não vai acontecer, porque a nossa igreja ainda é pequena, mas acontece muito nas igrejas grandes, por exemplo, de um irmão não conversar com outro irmão. De um irmão ter algum descontentamento com outro irmão. Haja visto que em igrejas muito grandes, igrejas maiores, o fato de você não cumprimentar uma pessoa no início ou no final do culto, a outra já se sente triste, aborrecida e chateada porque alguém não foi cumprimentar. Então, irmãos, nós temos que entender também que nós, como cristãos, temos que ter uma maturidade cristã. Maturidade de relacionamento. Se o André não veio me cumprimentar, é porque naquele dia não deu tempo. Não porque o André tem alguma bronca comigo. Porque se ele tiver alguma dificuldade comigo, nós temos que entender que a própria palavra fala, se o irmão tem alguma coisa contra o outro, deixa a sua oferta sobre o altar, reconcilia-te com o teu irmão e depois vai e apresenta a oferta. A unidade cristã, a unidade dentro da igreja, ela não pode ser quebrada. Por que nós vemos hoje igrejas fracas? Porque essa unidade do amor, ela foi quebrada, ela foi deturpada. Porque hoje nós vemos que as igrejas estão se tornando muito mais reuniões sociais. É reunião social. Vai para ter a cantina no final do culto, vai para poder gastar o tempo, vai para poder, muitas das vezes, se desestressar, vamos dizer assim, do seu dia a dia, mas não vai para uma reunião no culto com o intuito de adorar e louvar ao Senhor. Quando nós saímos da nossa casa, nós temos que sair e pedir para o Senhor o seguinte: Senhor, estou indo para a tua casa para te louvar, para te engrandecer, para que o Senhor seja na minha vida, para que eu possa te render honras e glórias. Não por outra coisa. Eu não venho na casa do Senhor porque eu quero ser abençoado. Eu venho à casa do Senhor para lhe render glória, para lhe render louvor, para lhe prestar culto. A bênção que eu vou receber é uma consequência da minha intimidade com Deus. O que eu vou receber do Senhor é uma consequência do que eu tenho de união entre os irmãos. A bênção do Senhor, ela é colocada sobre a casa do Senhor. É ali que ele ordena a bênção. A palavra do Senhor fala que é na igreja que o Senhor ordena a bênção. Então aqui você vem receber a sua bênção. Mas você sai da sua casa não no intuito de receber a bênção, mas você sai na sua casa com o intuito de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então nós vemos que muitas das vezes dentro das igrejas o amor já não está tendo mais sendo um vínculo. E o amor é o vínculo perfeito, é o vínculo que une todas as coisas, que une todos os irmãos, que une o propósito. Pode ver que como Deus amou o mundo de tal maneira, nós também temos que amar uns aos outros, não é? E vos deixo um mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas muitas das vezes nós estamos vendo na igreja, em igrejas, uma divisão dentro do próprio corpo. E isso não pode existir, irmãos. Nós temos que estar vigilantes dentro da nossa igreja para que isso não ocorra. E como muitas vezes começam a ocorrer essas divisões dentro da igreja? Porque alguns que são mais fracos na fé têm um comportamento. E os que são mais fortes na fé acabam tendo outro tipo de comportamento. E é isso que eu quero que os irmãos entendam hoje. Qual é o comportamento que nós como cristãos temos que ter mediante as pessoas que são mais frágeis na fé e outras que não são tão frágeis na fé? E ele começa dizendo o seguinte: mas nós que somos fortes, e é essa questão, quem é forte e quem é fraco? Como que a gente consegue deduzir uma pessoa que é forte e uma pessoa que é
fraca. Eu estava pensando nisso. E a conclusão que eu cheguei é difícil, hein, irmãos? Uma pessoa forte, nós que somos fortes, gastamos o nosso tempo com leitura, meditação na palavra, oração e jejum. Se você quer ser uma pessoa forte no sentido, no contexto espiritual da palavra, para que nós possamos suportar as fraquezas dos mais fracos na fé, se você quer ser forte, gaste o seu tempo em leitura da palavra, em oração, vou colocar aqui louvor e jejum. São as 4 ferramentas mais importantes na vida do cristão. E o cristão é fraco porque lê pouco a Bíblia, ora menos ainda, não jejua, não faz nada. Muitos de nós só pegamos a nossa Bíblia quando nós vemos para o culto. Olha que interessante. Quando que eu vou ler a palavra do Senhor? Na igreja, quando o pastor abre e fala: irmão, abre aí, Romanos 15. É mesmo. Cadê minha Bíblia? E esqueci. Olha como diminuiu a espada do soldado. Isso aqui não é espada, irmão. Essa aqui é a espada do soldado, ó. A Bíblia. Deixa o celular para outras atividades. Deixa o celular para aquilo que ele é bom. Você fazer uma pesquisa e você falar com os outros. Mas no momento, use a Bíblia. Então, se você quer ser um cristão forte, gaste o seu tempo lendo a palavra, meditando na palavra, orando e jejuando. Mas ninguém quer fazer isso. Ou quase ninguém quer fazer isso. E por isso que a gente erra, irmão. Por isso que dentro da média das igrejas, sempre somos fracos. E você quer ver que somos fracos? Somos. Porque às vezes você dá uma palavra, você fala alguma coisa, ao invés da pessoa entender aquilo como uma exortação, ou seja, vamos falar assim, uma bronca, para que a pessoa entenda que ela está num comportamento errado e ela tem que mudar, ela se ressente. Porque é fraca na fé. A gente já deveria estar em outro patamar. Mas a gente ainda continua tratando como se todos nós fôssemos fraquinhos, porque nós somos realmente fraquinhos. E somos tão fraquinhos, tão desnutridos, que nós não lemos a palavra. No domingo, acho que foi passado, eu citei uma ilustração aqui, vou citar de novo. Quem é que não assistiu aquelas propagandas do National Geographic que mostra as crianças desnutridas? Vamos falar aí, Vale do Ribeira, ou então, talvez nem tanto, Vale do Jequitinhonha. Quem já passou por lá sabe muito bem do que eu estou falando. Alguém já viu isso, um documentário disso na TV? Não, vamos lá para a África. Né? Aquele slogan que passa lá do Médicos Sem Fronteiras, quem nunca viu aquilo na televisão? Então vamos comparar ali. Você vê aquelas crianças são o quê? Subnutridas. Estão abaixo da linha de nutrição. Como é que está a sua alma? Como é que está o seu entendimento? Comparando grosseiramente com aquela criança. Porque, veja bem, para aquela criança estar naquele estado de desnutrição, é porque ela não ingere alimentação. Os irmãos concordam com isso? Então aquela criança vai se definhando. A sua alma acontece a mesma coisa. Se você não se alimenta da palavra, a sua alma vai o quê? Se definhando. Talvez daquela mesma forma que você vê aquela criancinha desnutrida lá. Então, ao invés de você ter uma alma forte, mediante a palavra do Senhor, você está com uma alma desnutrida, raquítica, fraca, doente. Por quê? Porque a palavra do Senhor é ela que é o alimento da sua alma. Ela que é o seu alimento. E olha, irmãos, nós só nos alimentamos no domingo aqui, muito mal 1 hora. Sabe o que dá impressão? É de quando eu estou internado lá no hospital, a minha dieta, que a minha médica vai lá, eu vou contar para os irmãos como que aqui. Eu fico até triste quando ela passa lá e fala assim: ô Delverton, você aqui
Vou mudar a sua dieta. A minha dieta, irmãos, é um potinho assim de isopor. E parece que alguém cozinhou uma batata. Tirou a batata, coou a água, tirou sem sal, sem nada. E pôs ali naquele potinho. Um fundinho, que dá mais ou menos uns 2 dedos. E aquela é a minha alimentação quando eu fico internado. Para um cara de 86 quilos, não sustenta. Claro que não. Se deixasse comer tudo isso todo o tempo, eu ia ficar cada vez mais desnutrido. Então como é que está hoje a sua alma? Se você só lê a palavra quando você vem aqui no domingo, eu te garanto que a sua alma está desnutrida. E que você está fraquinho. E que você jamais vai poder ouvir essa palavra. Mas nós que somos fortes. Porque nós não somos. Nós somos ainda fraquinhos. Ah, mas para que eu vou na igreja hoje? Domingo que vem eu vou. Eu vou para uma festa. Eu vou fazer outras atitudes. Eu vou ver outras coisas. Já ficou a semana inteira sem ler a palavra. Já ficou a semana inteira sem pegar na Bíblia. A Bíblia está lá em cima, empoeirada a semana inteira. Chegou no domingo, que era o dia que você tinha de poder ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Você também não ouve. Aí você vai ficar o quê? Mais uma semana inteira sem estar meditando na palavra. E a sua alma vai cada vez ficando mais fraquinha. E ele continua. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E essa é uma grande dificuldade, irmãos, quando nós vemos que a igreja, ou que a sociedade, ou que o povo está se afastando do princípio do amor. A maior coisa que hoje está acontecendo, uma dos maiores enganos que está acontecendo hoje, até mesmo dentro das igrejas, é que são pastores que estão pregando que você consegue, que você tem força, que você pode, que você isso, que você. Você olha os louvores, é você. E a palavra fala que Cristo fala, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. E nós estamos vendo que cada dia que passa, nós estamos querendo agradar a nós mesmos. E não estamos querendo agradar ou o mais fraquinho, ou agradar ao próximo. Mas muitas atitudes é para agradar a nós mesmos. Sempre. A primeira pessoa, muitas das vezes, está falando mais alto em nossas vidas. E eu estou tendo exemplos, irmãos, que quando eu começo, isso eu estou falando por mim, experiência própria minha, que aconteceu comigo aqui, que quando eu libero as coisas que para mim muitas das vezes eram importantes, coisas que eu gostava, coisa que para mim era fundamental ter. Quando eu libero isso e falo, olha, isso não é mais importante, isso pode abençoar a vida de um irmão, o Senhor me abençoa de formas muito diferentes. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, eu não quero citar condições específicas. Mas quanto mais eu coloco o meu coração nos meus bens materiais, vamos dizer assim, mais eu sinto que a minha oração não tem efeito. Que a minha vida espiritual fica míngua. Quanto mais eu tenho o que eu tenho que para mim é importante, como coisas particulares minhas, bens materiais mesmo, eu cedo para alguém, ou cedo para ter alguma atitude que demonstra amor, eu sinto que o meu relacionamento com Deus se torna diferente. E nós passamos por uma situação aqui há um tempo atrás, e que foi interessante. Que eu liberei um produto para uma pessoa, um negócio para uma pessoa, e olha, situações que nós estávamos negociando aqui na empresa há tempos. No outro dia, o Senhor mandou o valor dobrado do que eu liberei. Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Enquanto eu estava aqui, ficou meses eu segurando esse bem aqui. E eu não conseguia trabalhar com esse bem. Eu não conseguia pôr esse bem para rodar.
No dia que esse bem saiu da minha mão para fazer um bem maior para uma outra pessoa, o Senhor me abençoou naquele primeiro momento, no mínimo com o dobro. E no final com 4 vezes mais praticamente do que a gente abençoou a vida da pessoa. O que nós ainda estamos fazendo? Então nós estamos vendo, irmãos, que muitas das vezes a gente adquire coisas que são coisas para agradar a nós mesmos. Nós conquistamos coisas que são coisas para agradar ao nosso ego, agradar a nossa vida, agradar o nosso dia a dia. Mas o que o Senhor está falando é que não é para agradar o nosso dia a dia. O Senhor está falando que nós temos que procurar agradar o nosso irmão. Olha o que ele falou aqui. Para que possamos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. O que você está fazendo que te agrada? Para de fazer o que te agrada e comece a fazer o que agrada ao teu irmão, o que agrada ao teu próximo. Se dedique a isso. Você vai começar a ver que as experiências do Senhor são diferentes. A sua vida, o seu relacionamento com Cristo vai mudar. No versículo 2, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Então a gente não pode ficar olhando, irmão, se um cumprimentou, se um não cumprimentou, se um falou com outro, se outro falou com outro. Às vezes não dá tempo. Mas que nós possamos agradar ao próximo no que é bom para a edificação. A edificação do corpo como um todo. O que você está fazendo para que essa igreja seja edificada? O que você está fazendo para que você, como corpo de Cristo, se edifique nessa igreja? Até que ponto você está se negligenciando a si mesmo para não negligenciar o próximo? Porque o que nós mais queremos é que todas as coisas usufruam para o nosso bem. Nós queremos que as coisas venham de acordo para as nossas necessidades. Mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor permite com que você tenha uma necessidade colocada na sua vida que não é para você, é para outros. É para outros. Eu nunca tinha entendido porque um dia o Senhor tinha levantado uma pessoa e falou o seguinte: olha, o Senhor manda te dizer que você vai ser pastor. E eu falei assim para essa irmã: tá maluca? Eu vou matar essas ovelhas. Aí ela falou assim: você vai ver. Você vai ver. E irmãos, isso denotou 20 anos, talvez até mais, para um dia chegar na casa dela, ela falar assim: que bom que o Senhor tratou você primeiro, para que você pudesse me ajudar a ser tratada agora. E a gente não entende. São coisas que a gente passa na vida da gente, que a gente fala o seguinte: não tem que ser mais eu, mas eu tenho que fazer as coisas para ajudar o meu próximo. A irmã Marlene esses dias falou assim para mim: pastor, você vai vir ficar me buscando? Eu falei assim: mas esse carro que o Senhor me deu não foi para mim, foi para fazer exatamente isso, buscar os irmãos, ajudar os irmãos nas suas necessidades. O carro é meu? Não, tá aí, o Senhor me deu. Então por que eu não vou usar isso para a obra do Senhor? Vou, enquanto eu puder. Se tiver que buscar um, buscar o outro, buscar o outro. São pequenas atitudes, irmãos, que nós temos que estar olhando e falar o seguinte: é exatamente isso que vai fazer com que a igreja seja forte para suportar os mais fracos. E se nós não demonstrarmos amor, que é o maior vínculo entre os irmãos, como que nós vamos demonstrar para o mundo lá fora? Não demonstra, né, irmão? Você fica fechado no seu mundo. E aí quando você ora, a sua oração é a oração do Tom. A oração do Tom sempre foi assim: Senhor, me abençoa, Senhor, me guarda, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. E nunca orava para os irmãos. Vê se vocês não se pegam orando como a oração do Tom. Porque a oração do Tom mudou. E ela está orando por cada um dos irmãos dessa igreja. E eu não estou mais orando por mim, porque eu estou pedindo para que o Senhor abençoe os irmãos e estou deixando que os irmãos orem por mim. E essa é a diferença. É claro que eu peço para o Senhor me abençoar e me guardar. Isso não vai mudar. Mas antes eu não orava pelos irmãos. Agora eu sinto que eu tenho que orar pelos irmãos. Então eu estou mudando. E os irmãos também têm que colocar essa predisposição no seu coração, para que o Senhor mostre aquilo que você tem que mudar, para que você mude. E muda logo, irmão. Não fica segurando essa mudança, não. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias
dos que te injuriaram, porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino. E eu volto a falar para os irmãos, tudo que está escrito na palavra é nosso ensino. A Bíblia é o nosso professor. Está aqui para nos ensinar. Então você tem tudo para você aprender. E você tem o Espírito Santo do seu lado para te dar um entendimento. Mas o problema é que você não para ler. Porque olha só, está tudo escrito, foi escrito para o nosso ensino. Que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Irmão, se a gente ler, nós vamos aprender. Se nós aprendermos, nós vamos aprender que nós temos que ter paciência e que nós temos que ter consolação, para consolarmos uns aos outros mediante as necessidades que os irmãos passam. Não é a minha necessidade, mas é a necessidade da igreja, para que tenhamos esperança. Porque a nossa esperança não é estarmos vivendo aqui nessa terra. A nossa esperança é que logo, logo ele vai voltar. O grande problema é que muitos de vocês que estão aí sentados, aqui na nossa igreja mesmo, e muitos que estão sentados em outros bancos da igreja, e muitos que nem estão em bancos de igreja, estão em casa sentados hoje, estão achando que estão salvos. Será que estão? Outro dia eu perguntei, e nós pregamos aqui, como está a sua salvação? E essa salvação, irmãos, é algo que a gente tem que estar trabalhando o dia inteiro. E a nossa esperança é exatamente essa, que ele vai vir buscar a sua igreja e nós como igreja vamos ter que estar prontos para quando ele vier nos levar. E muitos dirão naquele dia, mas Senhor, Senhor, no domingo, dia 5 de junho, eu fui na sua casa. Foi, mas você não viveu o evangelho. Você foi, mas você não cumpriu. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você não cumpriu essas coisas. E a nossa esperança está nisso, irmãos. Isso vai passar. Isso vai passar. E que Oxalá Deus nos proteja e Deus nos guarde para que o nosso pensamento esteja firmado em Cristo, para que a gente possa estar firmes e em pé no dia que Ele voltar. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento um para com os outros, segundo Jesus Cristo. Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ficar um pouquinho nesse versículo 6. Olha que interessante, para que concordes a uma só boca, ou em uma só voz. Quando é legal, quando a gente vem aqui e a gente começa a cantar um corinho que todos os irmãos conhecem, e todos os irmãos louvam, todos adoram. Esse louvor está em uma só voz. Mas será que nós estamos saindo da nossa casa para vir adorar ao Senhor? E quando chegamos aqui em igreja, temos comunhão uns com os outros para poder louvar e adorar ao Senhor como uma só voz? Ou será que nós estamos deixando que problemas particulares nossos acabem influenciando nisso? Imagina como vai ser legal, irmãos, quando todos tiverem o mesmo entendimento, que ao sair de casa, nós estamos saindo para louvar e adorar ao Senhor e todos têm que vir no mesmo entendimento, para que a louvor e a adoração ao Senhor seja feita em uma única voz, em um único pensamento, desde a hora que nós estamos saindo da nossa casa. Porque talvez para muitos, o ajuntamento muitas das vezes aqui está sendo uma parte social. Talvez para muitos o ajuntamento dentro da igreja seja para ver um ao outro. Mas que em primeiro lugar, o nosso ajuntamento, o nosso culto, seja um culto para louvar e adorar ao Senhor. As outras coisas vêm subsequentes. E nós precisamos estar adorando ao Senhor com uma única boca, com um único pensamento. De vir à casa do Senhor para lhe prestar culto e adoração. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E como será que Cristo nos recebeu, irmãos? Como Cristo recebe a cada um de nós? Como Ele nos recebeu lá, quando nós o aceitamos como nosso Salvador? Cheio do quê? De pecado.
cheio de falhas, cheios de dificuldades, cheios de problema. E Ele está fazendo com que as nossas dificuldades, os nossos problemas, repara, devagarzinho, Ele vai moldando a nossa vida. Nós tínhamos práticas e atitudes antigamente que hoje nós já não temos mais. Né? Olha só, eu lembro que antigamente, quando eu vinha para a firma, eu gostava de vir ouvindo música. Eu ligava numa rádio de música e vinha ouvindo música. Aí mudou. Eu comecei a ouvir uma rádio de notícia. A Jovem Pan FM lá de manhãzinha é só notícia. Eu comecei a ouvir notícia. Irmãos, hoje eu venho para cá e não estou ouvindo mais nada. Já há um tempão eu já não ouço mais. Por quê? Porque a gente vai perdendo o foco dessas coisas para que a gente vai ganhando foco na vida espiritual. Eu tenho saído de casa e a Júlia é testemunha disso. Às vezes a gente não ora em casa para sair, mas quando a gente entra no carro e está indo sentido para a escola, antes de pegar o André, a gente faz uma oração dentro do próprio carro, agradecendo ao Senhor pela noite e por tudo. Eram coisas que a gente não fazia antes, irmãos. E eu e ela estamos fazendo. Então como foi que Cristo nos recebeu? Cheio de pecado, cheio de dificuldade. Mas mesmo assim Ele nos recebeu. Como que os irmãos vão receber os irmãos mais fracos? Tolerância, amor, paciência e misericórdia. Porque para muitos irmãos, o comer carne é absurdo, vamos dizer assim. Então ele come legumes. E o outro que come legumes, o que come carne não pode julgar o outro. Então nós temos que entender que para alguns irmãos haverá limitações, para outros irmãos não haverá limitações. E nem por isso nós vamos deixar de congregar uns com os outros. Porque o Senhor vai tratar com todos, para que nós possamos, quando Ele voltar, estarmos à altura de estarmos juntos com Ele. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Irmãos, é claro que circuncisão que ele fala aqui, os irmãos sabem que era uma cirurgia que era feita, né? Era um corte que era feito no prepúcio do filho no passado. Mas esse termo circuncisão aqui, ela está querendo dizer outra coisa. Eu fui procurar no dicionário, ele diz assim: cristãos separados da multidão, da impureza, e verdadeiramente consagrados a Deus. Então ele está dizendo o seguinte: digo, pois, que Cristo foi ministro, foi o primeiro, foi o que ministra, foi o que separa, foi o que ensina os cristãos, aqueles que são separados de toda a impureza e verdadeiramente consagrados a Deus. A questão é, você está impuro ou você já se sente purificado das coisas do mundo? O que teu ouvido hoje está dando mais atenção? O que a tua boca mais está professando nos dias de hoje? É algo que se assemelha à palavra de Cristo ou é algo que se assemelha ao mundo? É isso que nós temos que estar cuidando da nossa vida. Será que a nossa vida está representando o que Cristo se propôs na cruz por nós? Esses tempos atrás eu coloquei no grupo da internet aqui da igreja lá do Telegram a visão de um médico sobre como foi a crucificação de Cristo. Os irmãos que puderem assistir isso, assistam, irmãos. Os irmãos vão ver o que Cristo padeceu. Não foi brincadeira. Não foi nada fácil. E muitos de nós ainda estão levando o sacrifício de Cristo na cruz em brincadeira, em historinha, em continho de papai e mamãe conta para nenê dormir. Ainda não entendeu que o sacrifício de Cristo na cruz foi algo terrível por mim e por vocês, sem sermos merecedores de nada. Sem sermos merecedores de nada. Por isso que é tão importante, irmãos, quando a gente fala assim, irmãos, se arrependam dos seus pecados. Confessa os seus pecados diante do Senhor. Sabe, Ele é fiel e justo em perdoar. Sabe, abandona a vida do pecado. Larga a mão disso. Ah, mas sabe,
uma mentirinha, sabe? Tem mentirinha santa. Irmãos, a mentira nunca vai ser santa. Nenhum pecado, nenhuma... o que é o pecado? É simples, irmãos, é só você pensar em desobediência. O que é o pecado? É toda desobediência à palavra de Deus. Toda ela. Então você fala assim, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas poxa, se você fala uma mentirinha, você já está em desobediência, você já cometeu pecado. Abandona logo isso. Sai logo dessa situação. Quanto antes você se resolver com isso, mais livre você vai estar. Eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou assim, olha, depois que eu comecei a orar sobre esses assuntos, sabe, parece que fiquei mais leve. É claro que fica. É claro que fica. Já viu o pecado que faz na vida da pessoa? É um peso morto que você carrega. A falta de perdão é um outro peso morto que você carrega. E aí quando você confessa isso diante do Senhor e você libera o perdão, é como se o Espírito Santo viesse e falasse o seguinte, peraí, deixa eu tirar essa carga, sabe? Os irmãos lembram dos burrinhos, né, que levava carga? A pessoa vinha e colocava uma sacola de um lado, uma sacola do outro, e ia carregando o jugo no burrinho, para o burrinho poder levar. É a mesma coisa, quando você não perdoa, quando você peca, você vai ficando pesado de todas essas coisas, e quando você confessa ao Senhor, o Espírito Santo vem, o Senhor vem e vai tirando essas cargas de cima de você, e você se sente leve. Você se sente liberto disso tudo. Não se esqueça, irmãos, que o pecado bate à sua porta, e é você que tem que controlar isso. Que é você que tem que dominar o pecado, e não deixar o pecado dominar você. Então você faz uma mentirinha hoje, amanhã você faz outra, amanhã você faz outra. Tem um ditado aí no mundo que fala, a mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Irmão, mentira sempre vai ser mentira. Você pode contar ela 1 milhão de vezes, ela vai continuar sendo mentira. Sai disso enquanto você pode. Olha, o Senhor Jesus está voltando. Se você quer ir para o céu, arrepende-se dos seus pecados. Arrepende-se logo. Porque senão, irmãos, a igreja vai subir e você vai ficar. E não tem retorno depois. Quando o Senhor vier e buscar a sua igreja, levar a sua igreja embora, não adianta chorar. Não adianta vir bater na porta aqui, porque não vai ter ninguém aqui. Eu não vou estar aqui, não. Pode ter outros aqui, mas eu não vou estar aqui mais, não. Porque aí a oportunidade foi dada, irmãos. Não tem mais oportunidade para ser dada. Por isso que é tão fundamental que a gente se arrependa dos nossos pecados. Eu não estou falando isso para os irmãos, eu estou falando isso para toda a igreja. Se arrepende logo. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Irmãos, aqui ele está falando da profecia que foi lançada desde Gênesis até os dias de hoje. A palavra está se cumprindo, que o Senhor seria o quê? Os judeus o aceitam, que os judeus os rejeitaram, mas os gentios o louvarão. Quem é o gentio? É todo aquele que não é judeu. Então nós somos considerados o quê? Gentios pelos judeus. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Não estamos louvando o Senhor? Nós somos partes que estamos cumprindo essa palavra no dia de hoje. Olha só. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Não é isso que nós fazemos? Nós não estamos glorificando a Deus pela sua misericórdia. Olha como a palavra se cumpre ainda nos dias de hoje. Como ela é verdadeira. Olha agora. Portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Não é isso que nós estamos fazendo hoje? Porque nós o aceitamos como nosso Salvador. Essa é a grande questão. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios o esperarão. E essa raiz de Jessé é Cristo. E Cristo veio e ele está regendo, e nós esperamos nele. Nós esperamos em Jesus Cristo. E o que nós esperamos em Jesus? Uma vida boa aqui, não é, irmãos? É isso que a gente está esperando em Jesus. Eu trabalho,
eu ralo pra caramba, então o que eu espero de Jesus Cristo é que Ele me dê prosperidade. Eu sonho em vir para a igreja de Lamborghini vermelha, parar aqui na frente. Talvez, sei lá, uma Ferrari, né? Para isso que nós esperamos, é essa a esperança que os gentios, né, esperam em Jesus. Não é isso, não, irmãos? Não. Não é essa a nossa esperança. Tem a tucçãozinha aí velha, tá aí rodando, tá bom por enquanto, é o que tem para hoje. Dá para ir buscar a irmã Marlene, dá para ir buscar mais alguns irmãos, né, André? Dá para a gente fazer as nossas correrias. Tá bom. O que eu espero que o Senhor é que Ele venha me buscar e que quando Ele vier me buscar, Ele me ache em condições de estar com Ele por toda a eternidade. Irmãos, a gente não consegue medir a eternidade, eu falo isso para vocês. Toda vez. Nós não medimos a eternidade, porque nosso tempo de vida é 51 anos, eu já estou fazendo hora extra aqui. Tem outros irmãos que têm mais idade do que eu, a irmã Margarida tem só 19. Então o que acaba acontecendo nisso? Nós esperamos no Senhor. Nós estamos esperando que em determinado momento ou Ele venha nos buscar ou Ele nos leve. Mas Ele virá para nós, mais cedo ou mais tarde. A nossa esperança não está aqui. Acha mesmo que a nossa esperança está fixada no Bolsonaro? Ou que a nossa esperança está realmente no Lula? Sabe como essa nação poderia falar que dá algum tipo de esperança? Quando todos nós derrubássemos os altares que estão colocados. E isso eu não falo em relação à Igreja Católica. Não condeno eles não, irmãos. Tem altares muito piores para derrubar. Olha o carnaval. Olha o aborto. Olha as drogas. Olha as coisas que quantos papais e mamães ficam aplaudindo seus filhinhos pequenininhos rebolando ao som de Anitta. Quantos e quantos não ouvem Pablo Vittar e acham aquilo lá uma coisa natural, uma coisa normal? Quantos hoje já estão fazendo que a prática do homossexualismo seja uma coisa normal? Ah, eu amo tanto meu filho, eu amo tanto a minha filha. Amor não tem nada a ver com isso, irmãos. Quem ama também corrige. Nós estávamos falando para uma irmã aqui. A maior prova de amor não é aceitação. A maior prova de amor é correção. Porque a própria palavra fala que o Senhor ama, mas corrige os seus filhos. Então se Ele corrige é porque nós também temos que corrigir os nossos filhos. A nossa esperança não está neste mundo. Este mundo não tem mais nada para nós, irmãos. Nesse mundo, a única coisa que tem é o nosso pouquinho tempo de vida que ainda resta para nós, para que nós possamos acertar a nossa vida no caminho do Senhor. Lembra que eu sempre falo para os irmãos, tem um alvo, lembra do alvo? A gente tem que acertar o alvo não é Jesus? Fixa os seus olhos em Jesus. É lá que você precisa fixar os seus olhos. E é lá, é nesse caminho que a Bíblia vos ensina que a gente tem que trilhar. Essa é a nossa esperança de que Ele vai vir nos buscar. Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria, paz e crença, para que transbordeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. O Deus de esperança vos encha de alegria. Eu queria deixar um versículo para os irmãos aqui que fala de alegria. Que está em Filipenses 4:7, que fala que a paz que excede todo o entendimento. E Tiago 1:2 e 3. Tiago, nós lemos no domingo passado. Então, se os irmãos avançarem um pouquinho a Bíblia, abram em Tiago 1:2 e 3. Se alguém achar, pode ler, por favor. 1, versículo 2 e 3. Isso foi estudo nosso no domingo passado, hein, irmãos? Alguém achou? Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Nós estudamos isso domingo passado. Então, tende grande alegria pelas várias tentações que você passa, pelas várias dificuldades que você passa. Então, você passa dificuldade em alegria. Quem que passa dificuldade em alegria, irmão? Ninguém quer passar dificuldade em alegria. Alguns ficam emburrados,
alguns passam reclamando, mas olha só, nós não podemos ser como os outros, nós temos que passar as nossas dificuldades em alegria. Essa alegria é que a gente não entende, mas essa alegria, ela vem do Senhor. Sabe, essa alegria, ela vem por nós estarmos mediante aos pés do Senhor. Por isso que a gente tem essa alegria, porque a gente sabe que a gente vai passar por ela e no final vai ter uma diferença. Hoje nós não enxergamos isso, mas nós vamos enxergar isso. Só para encerrar aqui. Filipenses 4:7. Se algum irmão achar, pode ler. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento. Então, irmãos, a gente está na tribulação, mas nós temos que estar em paz. Essa é a grande dificuldade que nós temos hoje em dia, irmãos. Nós não queremos passar tribulação, muito menos ficar em paz e muito menos ficar em alegria. Muitas das vezes a nossa tribulação gera em nós o efeito oposto. Já viu isso? Reclamação, confusão, tristeza, dor. É isso que a tribulação está fazendo muitas vezes na nossa vida. Porque nós ainda não entendemos esses 2 versículos que a irmã Mônica leu. Então eu gostaria que os irmãos meditassem durante essa semana nesses 2 versículos. Porque só quem vai ter o entendimento do Senhor para entender que na tribulação a gente tem que passar com alegria, irmãos. E isso que é muito difícil. A irmã Margarida queria falar alguma coisa? Para a gente ler Tiago 5:8. Tiago 5:8. Obrigado, irmã. Vou deixar esse versículo da irmã Margarida para encerrar agora com os irmãos, tá bom? Que diz assim, Tiago 5:8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tem muita gente levando essa vinda do Senhor que está próxima como brincadeira. Eu só quero deixar mais um pensamento meu para os irmãos aqui, a gente já vai encerrar. Se esse livro está errado, se esse livro for uma grande farsa, uma grande mentira, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Foi bom segui-lo, porque me deu conduta moral e conduta espiritual. Não me arrependo e não me arrependerei. Porém, se esse livro for verdade, e ele é verdade, isso eu posso confirmar para os irmãos entendam que vida eterna você não consegue medir. Eu volto a falar isso, você não mede vida eterna, mas você também não mede morte eterna. A questão toda é, aonde você vai passar a sua eternidade? Aqui, nós vamos durar 70 anos, 80 anos, tá bom, né? 90 talvez? Capengando, puxando o barquinho. Vou falar 95 para a senhora ficar mais 5 anos comigo aqui. É um tempo findo. Você consegue determinar um começo, um meio e um fim da vida. Irmãos, quando nós estamos falando em eternidade, a gente não consegue medir isso. Não terá fim. Então preste atenção. Aonde você vai passar a sua eternidade depende de você hoje. Depende de você agora. A sua eternidade. Então não brinca com a sua salvação. Não brinca com a vida eterna. Porque o tempo aceitável, o tempo de correção é agora. Irmão, quando tocar essa trombeta e Jesus aparecer nos ares, tem muita gente que vai querer correr e falar o seguinte: Tom, eu aceito. Eu não vou estar aqui mais não, cara. Eu já subi. É isso que eu quero. Ou eu vou estar ressurreto, porque o Senhor vai me
me ressurgir, eu sei disso, ou ele vai transformar o meu corpo. Não importa. Não importa qual vai ser a ordem, se vai ser um pouquinho antes ou se vai ser um pouquinho depois, mas ela vai acontecer. A questão toda, irmãos, é que todos nós tenhamos que entender aonde você vai passar a sua salvação, ou a sua vida eterna, melhor dizendo. E essa vida eterna, você decide, ela é aqui, é agora, não deixe para amanhã. Se você tem que se reconciliar com o Senhor, se reconcilia. Olha, uma das coisas mais legais que eu presenciei dos 3 últimos meses para cá, foi exatamente quando a Adriana e a Michele fez uma visita para Simone. E a Adriana chegou em casa e falou assim: Tom, a Simone quer fazer uma oração com você, com um pastor, para que pudesse se reconciliar com o Senhor. Se reconciliar com o Senhor. E ali a gente pôde fazer um culto na casa dela, a gente orou junto, fizemos a oração de reconciliação. Irmãos, eu não tenho dúvida de onde ela está hoje. Dela eu não tenho dúvida, eu tenho dúvida de vocês que estão sentados aqui. Dúvida eu tenho de mim, porque ainda não estou guardado, e amanhã eu posso cair. Não abram mão da salvação, irmãos, por nada. Não abram mão da sua vida eterna por nada. Olha só. Um dia, eu quero preparar uma pregação para os irmãos sobre o inferno. Eu quero estudar bastante sobre isso. Não é que eu quero colocar medo nos irmãos, não. Eu quero que os irmãos entendam uma realidade. De que se você não cuidar da sua vida eterna, você vai para lá. E o quanto isso vai ser dolorido. Sabe, a mesma coisa que esses dias eu estava brincando com o Gabriel. O que é o frio? Aí ele falou assim, frio é a ausência de calor. O que é escuridão? Aí ele falou assim para mim, é a ausência de luz. Alguém já parou para pensar o que é inferno? A ausência de Deus. A ausência de Deus. Se hoje o mundo está assim, ainda tendo o Espírito Santo aqui, imagina lá, irmãos, a dificuldade que vai ser. Como que isso vai ser? Então, irmãos, que os irmãos se atentem para tão grande salvação que Cristo propôs na cruz para cada um de nós. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilia com o Senhor ainda hoje. Faça isso logo, porque a gente não sabe se a gente sair daqui, virar a esquina, se a gente vai estar vivo. Não sabe um segundo o que vai acontecer na vida da gente. Amém? Pedir para os irmãos ficarem em pé então, vamos fazer uma oração. A gente está encerrando o nosso culto no dia de hoje. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo ar, pelo alimento, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, por tudo que teve lugar no decorrer deste dia. De manhã, Senhor, pelo estudo, agora à tarde, agora pelo culto à noite. Ser com cada um de nós, dirige a nossa vida e os nossos passos. Logo mais, quando formos para nossas casas, Senhor, acampa esses outros anjos ao nosso redor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos de todo perigo. Livra-nos, Senhor Jesus, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que pode causar mal ou efeito para nós. Protege-nos, Senhor. Coloca um anjo na frente, um anjo dos lados, Senhor Jesus. E abençoe-nos nessa semana. Abençoa o trabalho de nossas mãos, Senhor. Ó, Senhor Jesus, que Tu possas estar abençoando o trabalho de cada irmão aqui presente. Que possa ser dias de luta, mas também lutas de vitória, Senhor Jesus. Podendo ser dias de vitória. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, que abençoa, Senhor, o trabalho das irmãs em casa, nas suas atividades, que o Senhor possa estar, Senhor Jesus, com ela, abençoa o nosso culto racional, que nós possamos estar, Senhor, a todo momento te prestando louvor, adoração, Senhor Jesus, mesmo que seja em pensamento, no trabalho, nas nossas atividades de casa, Senhor. Abençoa as crianças que estão na escola, livra, Senhor Jesus, de toda a ideologia do mal, Senhor Jesus, livra, Senhor. Que as nossas crianças possam ser blindadas, Senhor Jesus, pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor. E que nós, pais, possamos estar ensinando os nossos filhos nos Teus caminhos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome santo. Ser com cada um de nós. E te agradeço, Senhor, por cada pessoa aqui presente, que elas possam vir mais vezes, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ser conosco nesta noite, Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.